Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E olha só, o São Paulo, depois dele empatar com o Criciúma, os jogadores do São Paulo, o elenco, eles tiveram folga, né, cara? Tanto domingo quanto na segunda-feira e voltam a treinar amanhã. E aí tem nomes como o de Pablo Maia, que viraram assunto no São Paulo, e principalmente o de Pedro Caixinha, o técnico que era do Red Bull Bragantino e foi desligado depois do último jogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi no sábado. Então, assim, agora o São Paulo ele tem alguns nomes como, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia de que nós vamos abordar aqui hoje. O Tite não fechou com a Arábia Saudita. O Renato Gaúcho, ele não vai ficar no Grêmio mais, as notícias já cravam isso. E lá no Santos, o Carille, que não garante nada que vai ficar no time do Santos, também tem a possibilidade do Sampaoli chegar no Santos, então outro técnico na dança das cadeiras do técnico aí. Então tem muito assunto para hoje aqui. Vamos trocar essa ideia aqui agora, vamos lá. Olha só, meus amigos, o Zubeldia, ele tem sido um cara que tem despertado muita discussão, né? Quando eu falo assim, fora Zubeldia, muitos dizem, não, fora mesmo. Outros, muitos, dizem, não, estou fechado com o Zubeldia. Não é culpa dele, é culpa da diretoria, é culpa do Arboleda, é culpa do Caleri. E tem sempre essa questão de você ficar buscando alguém ali que seja o culpado realmente pelo São Paulo não jogar futebol. E outros que têm um discurso de, tudo bem, o Zubeldia realmente não está agradando. Mas quem trazer? Esse discurso de quem trazer não é muito minha praia, não me agrada muito não. Quem fala isso? Mas vai trazer quem? Eu penso que tem muitas, mas milhares de opções no mercado. Querer ser técnico de um time igual ao do São Paulo, daquele tamanho, você consegue com facilidade, cara. E aí tem muitos que trocariam de clube, como o Carpini fez quando estava no Juventude e veio pro São Paulo, como o próprio Zubeldia fez, ele estava desempregado, mas ele veio pro São Paulo, e tem mais um mundaréu aí que você estala o dedo e ele vem pra cá. Pode ser campeão do mundo como o Felipão, ele viria, pode ser outro campeão aí como o Tite, pode ser outro cara como o Sampaoli, que já teve o nome ventilado no Flamengo, até o Flamengo contratar, dando meio que um boné no Palmeiras, que antes de ter o Abel, queria ter o Sampaoli. Então, assim, eu gosto do Sampaoli, não de jeito nenhum, mas qualquer técnico do nível que o Sampaoli tinha antes de ir para o Flamengo, ou do próprio Tite, que recusou o Corinthians, ou do próprio Felipão, que está aí solto no mercado, Cuca, qualquer técnico viria para o São Paulo, mas qualquer um viria. Então, mas vai trazer quem? Tem milhares para trazer, milhares mesmo. E isso aqui do Brasil, fora no mundo inteiro, no resto do mundo. Se você for buscar o Erik ten Hag do Manchester, que foi demitido, agora não sei se viria, ganha bem, ganha, mas é um cara que está demitido. Então eu penso que um projeto de futebol, como a diretoria apresentando algo duradouro para um técnico de verdade, fecha com qualquer um. Claro que não tem Hag, não é para comentar aqui, não, tem Hag não, eu também não quero o Ten Hag, não é isso. Eu tô dizendo que viria qualquer técnico pro São Paulo, com tranquilidade o São Paulo conseguiria trazer. Nunca que o São Paulo seria um time que não conseguiria trazer. Agora vamos pensar no técnico Zubeldia. Ele veio pro São Paulo, pegou um time desacreditado, né? Porque o Carpini, depois de ganhar a Supercopa do Brasil, ele começa a pipocar no Paulista, perde pra Novo Horizontino, né? Perdeu, acho que Ferroviário, acho que foi Novo Horizontino. São Paulo é eliminado pro Novo Horizontino e o futebol parou. Futebol com o Carpini realmente não estava dando certo. O Zubeldia assume e ganha ali 10, 11 jogos seguidos. Foi uma coisa incrível de ver. Só que sempre pegando times assim normais, mata-matas ali da Copa do Brasil e Libertadores totalmente normais, até que o São Paulino ganhou a confiança no Zubeldia. Ele ganhou a nossa confiança e, é o técnico ideal. Só que aí nos mata-matas ele deu uma pipocada muito grande, mas independente de ter perdido para Atlético Mineiro e Botafogo, as Copas do Brasil e Libertadores, o São Paulo parou de jogar futebol. E eu acho que é esse o ponto chave da questão. Quando o Crespo esteve no São Paulo, ele teve um percurso muito parecido com o do Zubeldia. A diferença é que ele assumiu no começo do ano, então ele ganha o Paulista. Nada impediria o Zubeldia de ganhar o Paulista também, se tivesse chegado e ter uma trajetória igualzinha do Crespo. Chegou no São Paulo, começou a jogar bem, ganhou tudo, e depois, quando começam os mata-matas, começa a pipocar e vai pro rebaixamento. O Zubeldia, ele não foi pro rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
conseguimos uma gordurinha aí pra ficar ali sexto colocado do Brasileiro. Só que também tem uma coisa, o Crespo não tinha o time que o Zubeldia tem, o Carpini não tinha o time que o Zubeldia tem, o Carpini um pouco mais, vai. O Dorival não tinha o time que o Zubeldia tem. Então o Zubeldia, pra quem ele não está agradando, que é o meu caso, não está agradando em nada, ele realmente é um cara que ele não me deixa visão de melhora, sabe? Isso que tá me pegando muito. Onde que ele vai melhorar? Ele vai finalmente tirar o Luciano do time e colocar o Lucas Moura de meia, jogar com o Ferreirinha e Eric? Eu duvido. No último jogo contra o Criciúma, olha só, olha nos meus olhos, no último jogo contra o Criciúma, ele não poderia ter colocado Eric, Ferreirinha, Caleri e Lucas? Ele entra com o Luciano. Aparentemente é Eric ou Ferreirinha. Só que isso incomoda muito, porque o próprio Zubeldia, jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que ele tinha o time reserva, olha só, ele entrou com William Gomes e Eric e foram os dois caras que acabaram com o jogo. Então se o William Gomes e Eric acabaram com o jogo, imagina Eric e Ferreirinha, William Gomes e Ferreirinha. O Ferreirinha é melhor do que os caras. E ainda tem um Lucas Moura que pode também ser aquele meia, o dito palavras do próprio Lucas. Se você é daqueles que falam, o Lucas não pode ser meia, ele nunca foi meia, ouça a última entrevista que o Lucas deu, falando que ele é meia sim, que ele sempre foi meia desde a categoria de base. É que ele é um meia que ao invés de ficar criando jogadas pros outros, ele cria pra ele próprio, mas vindo pelo meio campo, driblando pelo meio campo, é o que ele gosta de fazer. Palavras dele próprio, não são minhas. Desde a equipe de base, eu sou meia e tal. Então o Lucas na meia, com Ferreirinha e Eric, o William Gomes, dois desses três, e mais o Caleri de centroavante, que também não tá jogando nada. Mas o Caleri, a bola pouco chega, né? Agora quando chega também não tá jogando nada. Então você tendo três caras de drible e velocidade, você arruma o time. Principalmente quando você é um cara meio retranqueiro como o Zubeldia. Você tem que ter contra-ataque, drible, velocidade, porque você tá na retranca. Então tem que ter o contragolpe, tem que ter esse jogo reativo. E o Zubeldia, aparentemente, ele não vai abrir mão do Luciano. Abrir mão do Wellington Rato já foi um milagre. Abrir mão do Rafinha já foi um milagre. Tivemos que perder tudo para que o Wellington Rato e Rafinha virassem banco do São Paulo. E o Wellington Rato já deve pegar a vaga de novo no próximo jogo. O Eric não jogou bem contra o Criciúma e o Wellington Rato entrou bem. Deu assistência do gol. Então o Zubeldia, eu penso que ele, assim como ele tirou o Luciano para colocar o William Gomes na Libertadores e tal, ele fica contando os minutos para voltar à sua estratégia anterior. Parece que coloca assim, tipo, eu vou colocar o William Gomes para mostrar que ele não presta, para mostrar que eu preciso do Luciano. Essa é a impressão que me deu com o Eric e o Wellington Rato. Colocou o Eric para provar que o Eric não presta para voltar com o Wellington Rato. No primeiro jogo ele não conseguiu, o Eric jogou muito contra o Vasco, mas no segundo ele já tirou contra o Criciúma o Eric, colocou o Wellington Rato lá e o Eric deve ficar no banco de reservas agora, deve ter perdido a posição. Então eu não acho que o Zubeldia é um cara que vai conseguir entregar algo a mais do que isso aí que ele já entregou pro São Paulo. Sendo assim, o Pedro Caixinha perde o emprego lá no Red Bull Bragantino e a torcida do São Paulo vem pra cima agora do Pedro Caixinha, todos colocando como uma grandíssima opção, que é um cara que pensa no futebol, é um cara que tem números assim exemplares no Red Bull Bragantino, né? E gente, olha só, se você quiser saber da minha opinião, eu acho que o Pedro Caixinha não mostrou nada aqui no Red Bull, mas nada. Todos os jogos que eu vi do Red Bull, tirando contra o São Paulo, eu não achei que ele ia bem, sabe? Pra mim, um técnico oscila muito, um técnico muito frágil, cara. Tomava 4 gols, 5 gols direto, 5 não lembro, 3, 4 gols direto lá com o Red Bull Bragantino. É um cara que ele pode chegar e implantar uma filosofia de jogo, mas ela vai funcionar? Ele é explosivo também, o que eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas na hora que você pega um time que tem o Luciano e o Rafinha ainda, eu acho que precisa de um cara que tenha mais bagagem. Não que Luciano e Rafinha sejam um problema enorme se estiverem no banco. A grande questão é que eles não ficam no banco. O Rafinha tem ficado agora, mas também tá beirando, acho que há 2 meses, 1 mês de se aposentar. Ele vira banco há 1 mês de se aposentar, sabe? Agora, o Luciano, ele tem jogado no São Paulo com extrema tranquilidade
extrema tranquilidade, ele não é mexido no time do São Paulo muitas vezes, e ele é um cara que não tem também jogado nada e está fora de posição. O Dorival ganhou a Copa do Brasil, ele tirou o Luciano do time e colocou o Luciano no banco pro Lucas ser o meia. Lembram? Nestor mais pra esquerda, Rato mais pra direita, Lucas centralizado com o Caleri. Ganhamos assim a Copa do Brasil. Agora, o Luciano ele joga naquele meio campo e o Zubeldia fica empurrando o Lucas para qualquer das pontas, qualquer uma, ponta direita, ponta esquerda, depende de quem está melhor no banco. Depende, o Ferreirinha tá melhor, o Lucas é ponta direita. Eric está melhor, o Lucas é ponta esquerda. E assim vai. Então não tem posição pro Lucas. O Lucas ele tem que ficar circulando pro Luciano jogar tranquilo no meio campo. Então isso não adianta mais. E o Pedro Caixinha, ele é o cara que daria certo no São Paulo? Ele é o cara que iria mudar esse panorama? Pra mim não, de jeito nenhum. O nome do Pedro Caixinha eu acho que o São Paulo deveria descartar prontamente. Mas conhecendo o São Paulo, eu olho o Cuca aí desempregado, né? Cuca desempregado. E eu vejo muita gente falando Cuca não. O Cuca não. O Cuca é um cara que, antes de falar do Cuca, o Renato Gaúcho também pode sair do Grêmio, mas o Renato Gaúcho, entre vir pro São Paulo ou ficar no Rio de Janeiro ali mesmo, eu acho que ele preferiria um time do Rio de Janeiro e ficaria por ali. Sai do Sul, Rio de Janeiro vai pro Sul. Não vejo o Renato Gaúcho aqui no São Paulo, Palmeiras, Corinthians, não vejo. É coisa minha, não enxergo, não vejo. Ele gosta de praia, ele gosta de uma vida um pouco mais pacata e ele já cansou, já veio pro São Paulo, pôs a camisa, foi apresentado e não jogou. Então, Renato Gaúcho pra mim também não quero, não gostaria. E o São Paulo também não sei se tem poder de fogo para trazer o Renato Gaúcho. Tem que ter muito boa vontade. O São Paulo tem essa boa vontade? Eu vejo que para a diretoria do São Paulo, que gosta de fazer apostas, não gosta de técnico realidade, o único que trouxe realidade mesmo, vencedor, com bagagem, foi o Dorival, a diretoria do São Paulo tá longe de chegar agora e trazer um Renato Gaúcho. Muito melhor uma opção de Pedro Caixinha para essa diretoria, que gosta de fazer apostas. Quando você olha para o currículo histórico do Renato Gaúcho, Felipão, Cuca e olha pro do Pedro Caixinha, não fica a dúvida de quem contratar. O Pedro Caixinha deveria ser a última opção, mas inventaram um futebol moderno, inventaram que o Cuca tá velho, que o Renato Gaúcho tá velho, foi inventado isso aí. Saber fazer treinos, saber ganhar títulos, muito melhor o Renato Gaúcho, Felipão, Cuca, Tite, do que o Pedro Caixinha. Mas nós vamos conviver agora com uma realidade mentirosa de que o Pedro Caixinha é o ideal. O Cuca, que está desempregado, eu vi que muita gente fala que ele cansou de passar no São Paulo, ele teve 2 passagens pelo São Paulo. 2. Uma delas, em 2004, ele chega na semifinal da Libertadores, ele perde pro Once Caldas, que depois mostrou que os jogadores do Once Caldas estavam todos meio dopados lá, foi a matéria que surgiu, e o São Paulo perde num detalhe, Gustavo Neri perdendo o gol dentro do gol, São Paulo acaba perdendo pro Once Caldas e o Cuca, ele explode e vai embora, emocionalmente abalado. E foi embora. E o São Paulo, em 2005, começa uma trajetória de títulos com um time que foi meio montado pelo Cuca. O Leão ganha a Paulista, o Paulo Autuori ele ganha depois a Libertadores e o Mundial, e depois começa a era Muricy 3 brasileiros. Então o trabalho do Cuca começou um trabalho muito vitorioso. E na segunda passagem, que foi agora aí, ele veio com o Raí, Lugano, era aquele povo que tava lá, o Leco, Raí, Lugano, Pássaro, aí colocaram o Daniel Alves nas costas dele lá. Falou, ó, tem Daniel Alves aqui, ó, chegou camisa 10, capitão e meia. E vamos trazer o Juan Fran pra não colocarem o Daniel Alves na lateral direita. Aí o Cuca falou, é isso aí? Não, tá bom então vou embora. Aí o Cuca chegou na imprensa e falou, eu não consigo mais extrair nada desse time, tô indo embora. Ele não saiu do São Paulo porque ele perdeu tudo, porque ele foi ridicularizado, nada disso. Ele simplesmente, acho que não aceitou o Daniel Alves vindo pra ser o chefe dele. E quem que aceitaria? O Muricy aceitaria, o Daniel Alves sendo o chefe dele, o Tele Santana aceitaria, então acho que o Cuca ter ido embora do São Paulo foi ideal. É claro, trazer um cara igual o Cuca, não pode você trazer e deixar um contratinho aberto para ele sair quando ele quiser, que ele vai embora mesmo, ele se abala emocionalmente, tem que dar 2 anos de contrato e colocar a multa rescisória, que ele não consiga pagar, aí você segura o cara. E aí, técnico, nós teríamos. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!